Maria, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Viva Nossa Senhora de Fátima! Ó Maria concebida sem pecado. Rogai por nós que recorremos a vós. Quero que as imagens entrem com a coroa na almofada, que a partir do momento que a família coroar Nossa Senhora, estarão fazendo comigo a sua consagração. Então, para nós, essa coroação é uma consagração, um ato de amor. Filho, eu vou ser o servo dessa rainha e ela vai ser a rainha da minha família, da minha casa, do meu coração. Quando eu coloco o texto na mão de Nossa Senhora, estou dizendo assim, o segundo pedido de Nossa Senhora, que é de rezar o texto todos os dias. Isso, no mês de... Todos os dias do ano. Ah, ela não tá, não. Todo santo dia, né? Na verdade, Nossa Senhora queria o rosário. Daí houve uma discussão sobre o assunto. Uns dizem que a Lúcia perguntou a Nossa Senhora se podia ser só um texto, porque tinha gente que está dizendo que não tinha tempo de rezar o rosário. Não é o caso que acontece no Ceará. No Ceará aqui o pessoal gosta de fazer até 1000 Ave Marias, né, senhor? 1000 Ave Maria, rosários e rosário. Mas lá em Portugal tinha umas mulheres meio preguiçosinhas e falaram, mas um rosário, 3 textos é muita coisa, e agora tem o quarto, né? Com 3 já reclamaram. E a Lúcia perguntou, e quem não conseguiu o rosário? Pode ser um terço? E a Nossa Senhora ficou triste com a pergunta, mas como boa mãe que tolera a preguiça do filho, né? Está bem, se fizer a consagração e rezar pelo menos um, ainda assim eu darei as graças prometidas, né? E existe uma outra versão, né? Que é da questão da linguagem popular. Então a linguagem popular, como no Brasil e lá em Portugal, tem linguagens populares que as pessoas entendem uma coisa de uma outra maneira. Então, por exemplo, lá em Portugal, eles entendem o terço como rosário. Não chamam terço, chamam rosário, né? Agora, de um tempo para cá, muitos portugueses, até pela influência brasileira e tal, estão chamando de terço. Mas naquela época, eu me lembro que a minha avó, por exemplo, ela não chamava o terço de terço, ela chamava de rosário. E não era o rosário completo, era só o terço, era o objeto que tinha o nome de rosário. Não era a questão se eram 3 ou 4, entendeu? Então, por causa dessa cultura de linguagem, acreditou-se que a Lúcia tinha essa linguagem, ela entendeu que o rosário que Nossa Senhora falava era um texto todos os dias, né? Então existe essa versão também, né? Mas aí a questão é que Nossa Senhora, ela quer que reze pelo menos um texto todo dia. E quais são as graças que ela prometeu? Primeiro, o mais importante de tudo. O que é o mais importante de tudo? Rezar. Mas rezar para quê? Para a nossa saúde, a saúde dos filhos. Muita paz. E paz. Tem uma coisa mais, e paz. tem uma coisa ainda mais importante. O que é? Agradecer. Ainda mais importante. A Deus. O mais importante Não de tudo. faltar nada no nosso lar. Da saúde. Salvação. A salvação. Alguém salvou aqui a resposta. O mais importante de tudo é a salvação. Então a primeira graça que Nossa Senhora promete no texto é a nossa salvação. Né? É mais importante que a saúde, que os filhos, que o esposo, que a sogra, que a casa, que o cavalo, que o carro, que tudo vai ficar, né? Mas o céu é eterno, né? É a alegria de estar com Deus, né? Então a graça principal que Nossa Senhora promete no texto é o quê? A salvação eterna, né? E até depois a gente vai entender que é até teológico isso, porque Deus, Santo Afonso, na verdade, diz o seguinte: Deus não poderia ter ligado a salvação do ser humano a coisa mais fácil que há de fazer, que é a oração, né? Precisa ser inteligente para rezar? Não. Precisa ser pobre, rico, pecador, ter saúde, ser doente? Não. Qualquer estado que você esteja, você pode fazer uma oração mental, você faz a oração. Por isso Santo Afonso, Maria de Ligório, diz o seguinte: quem reza se salva, quem não reza é que se condena. Então é necessário o mínimo de oração para a gente poder ter a nossa salvação, né? E Deus ainda não pede assim muita coisa não, Ele pede pouca coisa, né? Ele deu 24 horas do nosso dia, mas Ele não pede 24 horas de oração, Ele pede pelo menos meia hora de oração, que é um texto, mais alguma coisa, durante o dia, meia hora durante o dia, não é meia hora naquele momento, 10 minutos aqui, 10 minutos acolá, né? Por isso que quando Nossa Senhora deu o texto a São Domingo de Gusmão, que foi o primeiro que Nossa Senhora, mas assim, é chamado de invenção, porque Nossa Senhora deu para ele o texto, então ele foi o primeiro, né? Então ele teve que explicar para os outros o que era que Nossa Senhora tinha dado para ele, né? Não tinha nem o nome de texto, era o saltério. E o que Nossa Senhora falou? Olha, para rezar 6 da manhã, 3 da tarde, 6 da tarde. Então era para parar 15 minutos no dia,
3 vezes no dia, que dá 45 minutos, né? Para louvar a Deus e obtereis a sua salvação. Bonito, né? Isso em São Domingos, né? Inclusive, São Domingos ele é contemporâneo de outro santo, que eu acho muito interessante a história, porque quando o Papa teve uma visão e viu 2 santos segurando a igreja naquela época, né? Um braço era o braço de São Domingos, que segurava a igreja. Outro braço era o braço de São Francisco de Assis, né? E São Domingos é tido assim como, em linguagem popular, o santo criador do rosário, né? E São Francisco? Sabia que São Francisco também tem uma invenção? São Domingos de Gusmão inventou o rosário, e São Francisco de Assis inventou... Sei, me pegou. Vocês que são daqui no Ceará, que são tão devotos, né? Canidé e tal, né? É raro alguém que acerte, raro. A Romaria, não. Não. Para, Maria, tem uma Ele inventou o presépio. Ah, foi? São Francisco de Assis. Nem Eu não sabia. Ele inventou o presépio. Eu não Aqui sabia. chama de lapinha. Hã? Eu já vi. Aqui chama de lapinha. Mas São Francisco de Assis inventou o presépio. Eu não sabia. São Francisco, quem inventou o presépio? São Francisco de Assis. Né? É uma história um pouco longa para contar agora, não vou entrar nos detalhes não. É só para vocês saberem. Então, porque mas o curioso da história é que é contemporânea a São Domingos, né? Mais ou menos na mesma época, com uma década só diferente, foram 3 coisas que aconteceram aqui no nosso planeta Terra, né? Dada por Deus. São Domingos, o Rosário, São Francisco de Assis, o presépio, e São Simão Stock, que eu acho que vocês nunca ouviram falar, né? Mas São deixa eu Simão perguntar. Stock. Mas a ele foi dado uma outra coisa, e ele é o inventor de outra coisa que todo mundo conhece, o escapulário. E é tudo mais ou menos assim na mesma época, tá entendendo como é? Né? Poucos anos de diferença. Só que São Simão Stock é na Inglaterra, São Francisco na Itália e São Domingos na França, né? Tudo o que? Para mover as pessoas à vida de oração e penitência, de sacrifício e tudo. Como não só de Divino Fátima. Então a primeira graça do texto qual é? A nossa salvação. E só para frisar esse ponto, o próprio Jesus Cristo fala isso no Evangelho. Não adianta nada você ganhar o mundo inteiro se sua alma vier a se perder, né? Depois São Paulo até repete depois nas cartas dele. E o terceiro pedido, para não ficar muito longo, né? É a chamada devoção do primeiro sábado. Aí, claro que isso vai ter que aí um pouco mais complexo, vai ter que ficar a cargo de vocês, aqueles que puderem, né? Ao menos uma vez na vida, durante 5 meses seguidos, no primeiro sábado de cada mês, a seguinte devoção, que puder, né? Confissão, comunhão, rezar um terço e parar 15 minutos para meditar o mistério do rosário. Aí isso vai ficar a critério de vocês. Pode fazer em particular ou em conjunto, né? Agora, os 2 primeiros pedidos todos nós podemos realizar. Então a consagração vamos realizar através da coroação. Nada impede, porém, depois da pessoa se especializar na consagração com um curso sobre a consagração. Não é que tem gente que confunde um pouco. Mas se eu vou fazer aquele curso, então esse aqui não foi válido? Não. Uma coisa não exclui a outra. Aqui já sai consagrado. Claro que vai depender de cada coração. Se tiver intenção, sairá consagrado. Mas a pessoa pode fazer o quê? Uma especialização, com um curso sobre a consagração, ou pela internet, com algum grupo, para poder entender melhor as graças que você recebe quando é consagrado e qual é a sua atitude de vida diante dessa consagração. Entendeu? Agora a consagração, qualquer um pode fazer. Não importa, São Luís fala isso inclusive, não importa o estado de alma ou problema de vida que a pessoa esteja. E ele até fala isso. Contanto que a pessoa tenha o desejo, que nessa consagração não só vai dar forças para ele vencer o pecado e viver num estado de amizade com Deus, que esse é o principal, né? Então a consagração é uma esperança que a pessoa tem de amor a Deus, de se entregar a Deus, e que Deus vai transformar a sua vida naquilo que ela deveria ter sido desde o batismo, né? Santo. Essa santidade não é só para as histórias antigas, não, é para agora, né? Para todos nós aqui. Então é isso que nós vamos fazer agora. Vamos coroar Nossa Senhora, se entregar a ela e rezar o texto. E as outras 2 graças eu não comentei do terço, são 5 na verdade, né? As 3 principais é a salvação, conversão dos pecadores e a paz para o mundo inteiro, Nossa Senhora fala, né? Então são as 3 principais graças que Nossa Senhora promete se nós formos fiéis ao terço, né? E à consagração, certo? Então convido aqui o casal aqui na frente.